podem estar assentados. A paz do Senhor Jesus a todos. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para cultuar o nome de nosso Deus, que é digno de honra, de glória, dos louvores. Hoje nós vamos sair um pouco das nossas séries temáticas, porque até o Adrian, nosso pastor, terminou semana que vem a série em Abacuque. Aguardamos a nova série com grande expectativa. Enquanto isso, hoje eu vou trazer uma mensagem mais temática, irmãos. Então, nós vamos falar sobre a unidade da igreja. E para a base dessa mensagem, eu quero ler contigo Efésios 4. Vamos ler alguns versículos, do 4 ao 16. Efésios 4, do verso 1 até o verso 16. Está aqui ao lado também, né, minha retaguarda, para aqueles que quiserem acompanhar pelo telão. Os irmãos acharam, amém? Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que é dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá como vento, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Muito bem, irmãos. Falar da unidade da igreja é falar algo muito importante no tempo em que nós estamos vivendo. Mas veja que Paulo fala isso aos Efésios já lá no primeiro século, ano 61, 62, em que a carta foi escrita. Paulo estava preso em Roma e ele escreve aos crentes em Éfeso, uma cidade, amados irmãos, muito rica, uma das mais ricas daquela época, uma cidade portuária, uma das principais capitais da Ásia Menor. Éfeso também, além de cidade rica, ela era conhecida pela sua religiosidade. Em Éfeso se desenvolveu o grande culto à deusa Diana, a deusa Diana dos Efésios. A mesma Artemis, para os gregos, né? Para os romanos, a Diana.
Era em Éfeso que estava o maior templo dedicado a Diana, de todo o mundo antigo. E para falar dessa carta, ela é fácil de ser dividida, ela se divide em duas partes. A primeira parte é a parte teológica, que está do capítulo 1 ao 3, é uma parte mais doutrinária, e a segunda parte do capítulo 4 até o capítulo 6, o 4, 5 e 6, é a parte prática. Primeiro ele apresenta a doutrina, a teologia da carta, e a partir do capítulo 4, ele traz a aplicação, a prática daquilo que ele havia ensinado aos Efésios. No primeiro capítulo nós vemos algo interessante, que no primeiro capítulo nós vemos Paulo usando a Trindade, ela está implícita ali, a gente não vê no nome da Trindade, a palavra Trindade, em nenhum livro da Escritura, mas a gente vê ela implícita, ela está ali. E no capítulo 1 ela está ali. Vemos o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, arquitetando a igreja. Ele arquiteta e cria a igreja. A Trindade tem esse plano desde antes da fundação do mundo para a salvação de pecadores. Esse plano para a salvação de pecadores se chama igreja. Capítulo 2, ele explica como a salvação é realizada. Isso nós sabemos, o Evangelho, que a salvação se dá pela graça mediante a fé, que a salvação não pode ser obtida através de boas obras, mas que sim, Paulo ressalta isso, que o salvo, ele produzirá obrigatoriamente boas obras, não por ele, mas por esse Deus que agora habita no cristão. Vemos também que Deus une judeus e gentios nesse plano de salvação chamado igreja, e no capítulo 3, Paulo ele expõe o seu ministério apostólico, e termina o capítulo 3 orando pelos efésios para que eles sejam fortalecidos e não desanimem. Era uma igreja que o apóstolo Paulo havia fundado. Quem sabe eles estivessem um pouco desanimados ao ver o apóstolo preso em Roma, em algemas, em cadeia. Então, quem sabe eles estivessem desanimados por isso, e Paulo ora por ele. Aí, então, nós entramos no capítulo 4, que é o tema da nossa mensagem hoje. Nós usaremos esse texto e, quem sabe, um pouquinho também do texto que foi lido no começo do culto de 1 Coríntios, capítulo 12, mas sairemos daqui. Para falar também sobre a unidade da igreja, eu quero usar 3 pontos principais, que é a unidade da igreja, ela não é uma utopia, ela já é realidade, ela já existe. A unidade da igreja não é uniformidade. E o terceiro ponto é o amor produz essa unidade. Então, o primeiro ponto, nós vamos falar sobre a unidade da igreja é uma realidade. Nas acusações das pessoas, quando eles olham para as igrejas evangélicas, eles acusam que os cristãos evangélicos ou protestantes, eles são desunidos. Eles não vivem em união porque há várias denominações, não há só uma igreja, são várias igrejas, várias placas, várias denominações. Mas por que não há só uma igreja? Por que não existe só uma denominação no ramo protestante? De fato, há um fundo, uma parcialidade de verdade que chama a nossa atenção. E, verdade, nós poderíamos ser mais unidos como igreja evangélica. Mas é claro que isso não quer dizer que o povo evangélico não é um povo unido. Embora não estejamos unidos em uma denominação, porque uns são da Assembleia de Deus, outros são presbiterianos, outros luteranos, outros são da Bola de Neve, outros são da Igreja Fé e Vida. Nós somos da Igreja Fé e Vida. Alguns são pentecostais, outros tradicionais. Existem arminianos, existem calvinistas. Enfim, há uma diversidade de pensamento e há uma diversidade de prática no meio evangélico. Manifesta, então, essa diversidade, mas não manifesta uma divisão. Não. Quando nós servimos a ceia do Senhor aqui na Fé e Vida, todos aqueles que foram salvos e batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são convidados a participar da mesa conosco. Não há
essa visão de divisão. Independente da comunidade, independente da denominação cristã, todos são chamados. Nós já tivemos aqui na Fé e Vida, eu estou há 1 ano e pouco. Eu fiz minha profissão de fé em setembro de 2024. Faz 1 ano, mas antes disso eu já vinha desde março de 2024 frequentando aqui. Desde que eu estou aqui já teve pastor da Igreja Bíblica, o pastor Fernando, já teve o pastor Paulo de Carazinho, da Igreja Presbiteriana, é uma outra denominação também, já esteve pregando aqui. Nós já tivemos o Igor Miguel, da Igreja Esperança. Nós teremos agora nessa semana, dia 23 e 24, o Wilson Porte Júnior, que é um pastor batista reformado, vai estar aqui nos trazendo um tema muito importante. Então, nós temos comunhão com vários irmãos, com várias igrejas. Nós chamamos de irmãos pessoas de outras denominações. Então não há, amados irmãos, essa acusação ela é falsa. Até hoje o nosso pastor Adrian, ele não está aqui porque ele está pregando em uma outra igreja em nossa cidade. Então há essa comunhão. Nós recebemos aqui irmãos de outras igrejas. Então, é falsa acusação. Mas sim, é lógico, existem diferenças. Nós não podemos negar que há uma diferença entre nós e a Igreja Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, formas de batizar, formas de ver a ceia. Há, amados irmãos, várias interpretações, mas isso não nos torna inimigo, nos torna irmãos, e nem primos. Não venha com essa, nós somos irmãos. Agora, um segundo aspecto do porquê a unidade da igreja já é uma realidade, diz respeito à unidade da igreja não ser uma utopia, é que ela não é uma ideia humana. Não. Essa unidade, amados irmãos, ela nasce no céu. Como eu falei, a Trindade planeja a criação de uma igreja antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, uma igreja já é realidade. O verso 4, 5 e 6 do texto que lemos diz que há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, o Filho. Uma só fé, um só batismo. E há um só Deus e Pai, o Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Então a Trindade, amados irmãos, ela atua. E o verso 4 diz que há um só corpo, não é vai existir na eternidade, vai existir na Nova Jerusalém, vai existir na nova terra que está por vir. Não é escatológico, isso é uma realidade temporal do presente. Há um só corpo. A unidade da igreja, ela já existe por causa da sua formação. Essa unidade já existe no céu, através da Trindade, um Deus único que vive em comunidade, irmãos, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa comunidade do céu, que vive em completa unidade, arquiteta, cria a igreja com vários membros, mas um só corpo. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo faz a mesma coisa, nem todo mundo pensa igual, mas é um só corpo. Um corpo não é só formado de mãos ou dedos, não, há braços que seguram as mãos, há um tronco que segura os braços, há pernas que seguram o tronco, enfim. Nós, amados irmãos, somos vários membros, todos, quem sabe, com as suas particularidades, diferentes uns dos outros, mas vivemos em unidade. O apóstolo também, ele não trata, amados irmãos, a igreja de forma diferente. Ele pode ver erros, mas ele relata que a unidade já existe, quando ele diz, há um só corpo. Se realmente fazemos parte dessa igreja eleita antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, conforme o capítulo 1 de Efésios, se realmente o Espírito Santo habita em nós, como nós devemos viver? O que nós devemos fazer? Voltamos um pouquinho no texto no começo, o capítulo 2 e o 3. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Toma uma aguinha. Está bem atacada a garganta.
façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Os efésios, eles deviam fazer um esforço não para criar um clima de unidade na igreja dos Efésios, não. A igreja dos Efésios devia se esforçar para conservar a unidade que já existia. Quando você conserva, você está conservando algo que já existe. Irmãos, nós devemos fazer todo o esforço para conservar, para preservar, para manter a igreja unida. Essa unidade já existe, mas se nós, amados, não nos esforçarmos, é necessário esforço para amar alguém? Para quê? Para suportar. Você tem que ser humilde, você tem que ser dócil, suportando o outro em amor. Então há uma necessidade de um esforço de cada um de nós para conservar, para continuar algo que já existe. E quando nós não fazemos esse esforço, quando nós não fazemos algo, alguma coisa ou todo o esforço possível que poderíamos fazer para conservar, quando nós não somos humildes ou não somos dóceis, quando não somos pacientes, quando não suportamos os outros, quando não nos esforçamos para manter essa unidade que já existe, sabe o que nós fazemos? Nós quebramos algo que não pode ser quebrado, que é o vínculo da paz. O vínculo da paz, que é estabelecido pela Trindade através do Espírito. Então esse vínculo, amados irmãos, o vínculo é difícil, não é difícil de explicar, é fácil de entender, mas tem que ter uma metáfora. Eu não sei, eu vi o Nicodemos falando em 2 papéis grampeados, eles são grampeados, então eles estão vinculados. Aí você rasga, você pode quebrar esse vínculo. Alguém usou uma corrente, mas uma corrente já é mais difícil de ser quebrada. Então o vínculo, ele é feito no céu, mas pode ser quebrado na terra, se nós não conservarmos o vínculo da paz. Quando nós nos levantamos contra a unidade da igreja, não estamos nos levantando contra uma pessoa, contra um irmão. Não estamos nos levantando contra o pastor, contra alguém que nós não gostamos. Nós estamos nos levantando contra Deus. Manter o vínculo da paz é nosso dever. Todo cristão, ele deve ter em mente que ele deve manter a unidade da igreja, sempre batalhar por ela, nunca contra a unidade da igreja. A vontade de Deus, é a vontade de Deus, não tenha dúvida. A unidade da igreja não é um sonho de Deus, é uma realidade para Deus. Não é um sonho para nós, é uma realidade para nós, a unidade da igreja. Em João capítulo 17, o Evangelho de João capítulo 17, verso 11, Jesus fazendo uma das últimas orações antes de ele se entregar em sacrifício na cruz pela sua igreja, ele faz uma oração ao Pai e faz vários pedidos pela igreja, mas no verso 11 diz respeito à unidade, ele diz, João 17, verso 11, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, a igreja. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome de quem me deste, para que sejam uma unidade, assim como somos um. Que a igreja seja uma unidade na terra, como a Trindade é uma unidade no céu. A vontade de Deus é a unidade, essa é a vontade do Pai, essa é a obra do Espírito, essa é a vontade e oração do Filho de Deus, essa deve ser a minha e a tua vontade. Mas uma coisa interessante, agora nós vamos para o segundo ponto. Unidade não é uniformidade. Unidade não é uniformidade. Nas quartas-feiras nós temos um estudo aqui bíblico muito interessante. De 15 em 15 dias. Tivemos nesta quarta passada, então, digamos, daqui 15 dias nós teremos de novo. Ou mais, porque às vezes muda. Mas, enfim, de 15 em 15 dias a gente tem esse estudo e ele é muito interessante. Nós temos estudado uma mini sistemática, digamos assim, várias doutrinas bíblicas. E nós temos estudado nesse mês, em alguns meses, a natureza da igreja, a doutrina da igreja, eclesiologia. E nós chegamos nessa última quarta falando que a igreja é
católica e apostólica. Aí tem todas as polêmicas, a gente conversa, dá risada, mas a gente acaba entendendo, aprende. E é muito interessante. Então, mas eu quero ficar só no termo católico. Nesse sentido, católico, irmãos, quer dizer universal. Ele abrange todo o mundo. Não é apenas por a igreja, quando se diz que a igreja católica ela é universal, os dois termos às vezes assustam alguns crentes, mas nós não temos medo desse termo, porque ele é base da nossa fé. A igreja católica universal, estabelecida em todo o mundo, é parte da nossa crença. E nós estudamos sobre a catolicidade da igreja, levando em conta a sua universalidade, mas há um outro ponto que não se leva em conta, que os primeiros escritores e cristãos da época que usavam o termo católico se difere dessa universalidade geográfica. Quando eles diziam católico também, muitas vezes eles estavam se referindo que a igreja ela era diversa em etnias. Por quê? Porque algumas religiões da época, principalmente o judaísmo, do qual o cristianismo sai, eles tinham exclusivismo. Por quê? Para você ser um judeu, você tinha que ser judeu de sangue. Havia, claro, todo um processo para o prosélito fazer parte da religião judaica, mas de uma forma geral, só era judeu quem tinha sangue judeu. E algumas outras religiões, até o gnosticismo, para os gregos, ele era algo exclusivo para aqueles que tinham o conhecimento. E aí chega o cristianismo, e o cristianismo, ele atrai e absorve várias culturas, várias vertentes, várias etnias. Haviam cristãos judeus, haviam cristãos gregos, romanos, haviam africanos. A igreja rapidamente se desenvolve porque ela é católica. Ela é abrangente, ela é capaz de absorver culturas e raças e línguas, pessoas de diferentes nações, de diferentes idades, de diferentes status sociais, soldados, políticos, pobres, ricos. Não havia distinção de natureza, digamos, carnal, etimológica, não havia essa distinção para fazer parte da igreja, não. Então, pelo contrário, se uma comunidade hoje se torna muito exclusivista para só um grupo de pessoas, já pensou uma igreja só de roqueiro? Vai absorver muitos roqueiros, mas com o tempo ela vai sossegar, porque não há tantos roqueiros na cidade. Ou aí ela se transforma em uma igreja que está pronta para aceitar a diversidade que existe em uma cidade, ou ela vai fechar as portas. Eu vi o testemunho de alguém que começou nos anos 70 lá, ele tinha uma igreja que era só, eu não lembro o nome da pessoa, que ele era só de roqueiros, porque ele não achava espaço na igreja na época para o rock. Então ele cria uma igreja e era cheio de roqueiros. E aquela igreja cresceu e por anos ele ficou. E ele abriu igrejas pelo Brasil, e com o tempo essa igreja cresceu, e eles viram a necessidade eles viram que essa igreja não era uma igreja missional. Por quê? Porque ela não recebia todas as pessoas da cidade, ela era exclusiva para um público. Então eles começaram a fazer cultos diferentes, sem rock. E hoje ele diz que, eu vi num podcast, ele abre essa igreja e libera os pastores para que quisessem continuar com uma igreja só para roqueiros, que continuassem, os que não quisessem, ele abre essa igreja. Hoje ele diz que lá tem as irmãzinhas do coque, tem velhos, tem crianças e ainda tem roqueiros. Mas hoje o culto já não é mais focado na pessoa, mas sim em Deus, porque ele viu que o evangelho ele deve ser abrangente. Uma igreja só para jovens, ela vai durar muito tempo, mas os jovens vão envelhecer. Eu entro para uma igreja de jovens, eu não entro mais, na verdade, né? Mas se eu entrasse para uma igreja de jovens, hoje eu teria que sair.
Uma igreja só para velhos, eu teria que esperar envelhecer para fazer parte dessa igreja. Não. Não muito, né? Estou ali. A cabeça já é. Ai, achar o celular, às vezes, do meu lado já não está fácil, irmão. A sorte é que eu tenho mulher que acha para mim. Não é fácil, irmãos. Mas é isso, irmãos. Não podemos pensar na igreja que ela seja exclusiva. Se ela não for inclusiva, ela não é igreja. Não pode haver, então, irmãos, uma igreja só para uns ou só para outros. Se bem que uma igreja de rock e blues é bom. Para mim, para uns não. Mas é bom, não é ruim. Mas não é uma igreja, ela não deve ser focada em um setor. Ela não deve ser focada em uma etnia, em uma pequena parcialidade da população. Não, ela tem que abranger todas as áreas, todas as raças, todas as etnias, todos os pensamentos, e os pensamentos são muito divergentes. Irmãos, a gente começa a falar de alguns assuntos, um pensa do jeito, o outro pensa de outro, e é isso que é a igreja. Mas a igreja mostra que ela é unida nisso. Quanto mais diferenças sociais, étnicas, diferenças etárias estiver dentro de uma igreja, mais igreja ela é, mais unida ela é. Mas além dessa diversidade cultural, étnica, etária, essa diversidade geral, digamos assim, nós temos Deus, e nos chega dizendo que Ele oferece a sua graça. O verso 7 de Efésios 4. E cada um de nós foi concedida a graça. Mas essa graça ela não é oferecida na mesma medida a todos. A graça aqui não é a graça salvadora, não é a graça que nos salva. A graça aqui é como se Paulo estivesse dizendo um dom, um presente. É concedido conforme a medida repartida por Cristo. E Deus vem e dá dons para alguns. Efésios, nós vemos os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas esses dons são dados conforme Deus quer e na medida que Ele quer. Na leitura do início do culto, Evandro leu 1 Coríntios capítulo 12, e nós vemos lá mais 2 listas de dons, há 5, 6 listas na Bíblia de dons, e eles são muito variados, e esses dons são dados na igreja para promover unidade através de uma diversidade de dons. Uns têm um dom, o outro tem outro. O dom é dado de forma desigual, embora todos tenham algum dom. Ninguém pode dizer que não tem um dom. O dom abrange todos. Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. 1 Coríntios 12, verso 4 ao verso 6, vai dizer que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo. Em alguns, em poucos, não. Em todos. Todos recebem dom de Deus. E essa diversidade de dons ainda traz ainda mais diversidade na igreja, e isso não é ruim. Na diversidade na igreja não é ruim. Ela é o remédio que cura feridas. O dom que eu não tenho, você tem. E esse dom que você tem pode sarar a minha ferida. Ou o dom que você tem, eu não tenho. O que eu tenho, o outro não tem. Mas o outro pode sarar a tua ferida ou a minha e vice-versa. Os dons são dados a todos. Mas você não pode dizer, então, que não tem um dom. Embora haja diferentes formas de atuação, é Deus quem efetua
tudo em todos. Em Mateus, capítulo 25, quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos, o patrão sai e todos os 3 servos recebem talentos. Um recebe 5, o outro 2 e o outro 1. Uns recebem mais do que o outro, sim, às vezes sim. Mas todos recebem. Todos têm dons. Um recebeu 5, o segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1. Portanto, se você faz parte de uma igreja que foi eleita desde a fundação do mundo e é útil, você tem que ser útil na igreja. Você tem que ser útil porque você foi dotado por algum dom, algum talento que você pode usar lá fora, pode, mas você pode usar aqui. Irmãos, nós temos aqui músicos que em lugar poucas igrejas têm. Por quê? Porque a igreja entende que o dom que Deus dá, ele é para a pessoa, e não tem problema a pessoa usar esse dom que ela tem, que Deus deu, para que ela possa se manter, fazer a sua vida. Mas nos domingos eles estão aqui, irmãos, porque essa igreja entende que a cultura, amados irmãos, faz parte do plano maior de Deus. Deus trabalha na cultura, não só aqui dentro, mas lá fora também. Há muito de bom de Deus lá, e às vezes nós não vemos. Mas a igreja aqui vê, ela vê essa importância. E eu, quando eu fui jovem, não sou mais, mas eu fui quando eu era jovem, eu queria ser músico, né? Eu tive essa parada. Então eu quis aprender violão. Comprei um violão, mais ou menos. Aí depois juntei dinheiro, comprei um violão top, violão profissional. Fiz aula, toquei, eles deixavam eu tocar, na verdade. Eu aprendi as escalas, tudo. Mas um ouvido para a música que está louco. A pessoa estava cantando em lá e eu em ré, não tinha jeito. Mas quando tinha um irmão lá que tocava baixo, ele dava o tom e eu acompanhava. Mas quando eu começava a tocar na igreja, logo surgia músico de verdade, irmãos. E eu não via que eles queriam que eu parasse, entende? Mas até que me disseram, alguém foi honesto e verdadeiro o suficiente, um dos meus melhores amigos, e disse: homem, não é o teu talento, pode continuar, mas não vai ter futuro. Peguei e doei o violão para um músico de verdade, irmãos. Doei. E lá em casa, acho que todo mundo agradeceu. E o Wesley, que veio aqui na igreja, ele era muito pequeno nessa época. E daí, quando eu aumentei a barbearia, agora eu vou comprar um violão, porque vai bastante pessoal da igreja, e que não é da igreja lá também. E daí eu comprei um violão e deixei lá. Aí, às vezes, vai alguém, toca uma música, vai uns irmãos, tocam um louvor e fica lá. E no começo eu quis começar a tocar. E daí o Lelo me deu um apoio. O apoio da família é tudo. E daí ele diz sempre lá para a gurizada que o pai para tocar é ruinzinho. Mas agora para cantar é pior ainda. Aí eu parei, digo, então tá lá. O pessoal pergunta, toca? Não, eu não toco. Mas eu não quero, irmãos, eu não era esse, mas eu achei que era, mas não é. Mas Deus levanta músicos de verdade, Deus levanta pregadores, Deus levanta irmãos para ficarem na porta. Irmãos, a igreja tem várias necessidades, não é só cantar e pregar. Limpar a igreja é utilidade, é manifesto de um dom, um presente de Deus. Ajudar na cozinha. Quando as irmãs estão ali, os irmãos também fazendo aqueles alimentos bons, nós vemos o trabalhar de Deus. Eu me admiro com comida, irmãos, não é que eu goste, mas eu me admiro com a facilidade que pessoas têm de fazer comida boa. Eu gosto de comer, eu não sei fazer, mas eu sei o que é uma comida boa, e quando fazem, eu me sinto feliz com Deus, porque Deus deu esse dom à pessoa. E quando faz na igreja, então ainda é melhor. Então, irmãos, há essa diversidade de dons na igreja. Não precisa tocar. Às vezes a gente tem, acho que é 2 Coríntios, eu acho que é o capítulo 8, o verso eu não lembro, que diz que se a prontidão de vontade será aceita. Paulo está falando sobre contribuição, mas ela vale para tudo.
ela é aceita segundo o que cada um tem, não sobre o que ele não tem. Se eu não tenho um dom e quero fazer algo que não é meu dom, eu devo me afastar e deixar que alguém faça. Se eu sei fazer algo, eu tenho a obrigação de fazer aquilo. Na igreja, no trabalho, na família, na sociedade, o nosso dom tem que ser manifesto. Qual é a razão de tanta diversidade, então? Nós já temos as nossas diversidades naturais, culturais, étnicas. Por que Deus ainda dá dons, talentos e aptidões tão diversas para nós? Por que Ele não fez todo mundo igual, ou não deu todos os dons, todos os talentos para todos os crentes? Por que nós não temos tantos dons quanto os outros têm? E por que nós não temos todos os dons que existem? Por que são limitados a uns e a outros? Um tem um dom, o outro tem outro. Efésios 4, verso 12, tem uma resposta. É para que o corpo de Cristo seja edificado, para que ele cresça. A edificação aqui fala de crescimento, é um corpo que está crescendo. Se só um braço crescer, isso é uma doença. Às vezes se torna um câncer, uma perna só crescer não dá. Um dedo, não. O corpo ele tem que crescer de uma forma total, na diversidade. Os membros crescem juntos e todos vão crescendo. 1 Coríntios 12, verso 7, vai dizer que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Esses dons, eles estão entre nós para que haja bem em comunidade. É aquilo que eu falei, se você tem um dom que eu não tenho, eu tenho um dom que você não tem, na sua falta eu te supro, e na minha falta você me supre. Assim é a igreja, para que nós possamos viver em unidade, nós somos postos na diversidade. O dom que você tem, eu não tenho. O dom que você tem, outro não tem. O dom que eu tenho, ele não tem, você não tem. E assim, nós vamos formando um círculo, onde a manifestação dos dons é expressa na igreja, aqui dentro e lá fora também. 1 Coríntios 12, 25. A fim de que não haja divisão. Veja, não haja divisão. Essa diversidade de dons não é para haver divisão, mas é para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Por isso, nem todo mundo é pregador, nem todo mundo é cantor, nem todo mundo tem a facilidade de conversar, de evangelizar, nem todo mundo tem uma facilidade de administrar a igreja, de cuidar das contas, de cuidar da administração geral. Há pessoas para isso. O dom, amados irmãos, que tem e um outro não tem, isso é a coisa mais linda na igreja. Tu não pode ficar com ciúmes, você não pode ter inveja de alguém que sabe fazer algo que você não sabe. Eu fico feliz, porque a Fé e Vida tem recebido muita gente, e muita gente com um talento diferente, que pode somar e ajudar. Se todo mundo tivesse a mesma aptidão, não seria tão bom como cada um ter uma aptidão que gera não para suprir uma necessidade que já foi gerada pelo crescimento da igreja, e quanto mais a igreja crescer, mais pessoas com dons diferentes ela vai ter. É assim que a diversidade, ela produz unidade no corpo de Cristo chamado igreja. O terceiro ponto, para encerrarmos, diz que o amor produz a unidade. Amor aqui, amados irmãos, nós temos que ter noção que não é o amor
Eu ia dizer que não é o amor eros, mas não tem nada a ver. A Bíblia ela não se refere muito ao eros, mas não tem nada a ver. Alguns dizem que o eros é necessário também. Ele não foi colocado na Bíblia, mas ele está aqui entranhado. Mas enfim, o amor aqui não é o amor dos namorados, não é. Não é o amor, não é um sentimento que eu não consigo controlar. Não é essa paixão, não é. Não é algo que que nasce em nós, não é. O amor não nasce em nós. Nós não criamos esse amor. É algo que nasce em Deus. É o ágape. A Bíblia só usa dois, é o filéu e o ágape. O amor aqui é o ágape. Ele nasce em Deus, ele nasce na Trindade, ele nasce no Pai que ama o Filho, no Filho que ama o Pai, que derrama o seu amor através da unidade do Espírito. Esse é o amor que nós temos que ter. E assim é criado um ciclo, veja bem, é um círculo. O amor já vive na Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Agora ele é derramado na igreja. E se alguém afirmar que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, que ele não vê, ele é mentiroso. 1 João 4,20. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, mas não, e como pode amar a Deus a quem ele não vê? Nós só conseguimos amar a Deus de verdade se nós amamos a imagem de Deus no nosso irmão. Aí sim se concretiza esse ciclo e ele se fecha. E nós amamos a Deus através do nosso irmão que volta a amar a Deus. Quando pregamos o Evangelho, nós estamos levando o amor, porque essas pessoas aprendem a amar, elas aprendem a perdoar, elas aprendem a não fazerem o mal. Por amor a Deus, manifesto não de uma forma vertical apenas, mas de uma forma horizontal, para com o semelhante, para com os irmãos, para com até os nossos inimigos. Esse é o amor. Efésios 4, no verso 16, diz que a igreja cresce e é edificada a si mesmo em amor. Não há como viver uma unidade sem o amor. Uma aplicação rápida e eu encerro. A primeira coisa que eu quero te dizer, irmão, irmã, se disponha agora. Rolava um videozinho no Instagram, há anos atrás, de um senhor bem velho, foi missionário, pregador, e perguntaram para ele se ele havia se arrependido, o que ele faria. Ele disse que ele se sacrificaria mais. Ele achou que tinha que ser sacrificado pouco, porque a obra ainda não terminou. Então se disponha. Você pode não ser o pastor, nós temos o Adrian. Deus deu a ele esse ministério e ele é o nosso pastor. Você pode não ser um pregador, não pode sonhar que nem eu sonhei, ser um músico. Quem sabe para ti dê certo e Deus te levante. Mas se não der para cantar, para pregar, tocar um instrumento, mas procure encontrar o teu dom. Procure pessoas honestas. Aqueles que são honestos contigo vão te dizer a verdade. Não vai por esse caminho, vai por outro. Ou ele vai identificar em você um dom, um talento, uma aptidão que você ainda não se identificou. Há tantas formas de nós ajudarmos a comunidade, evangelizando, ajudando na recepção, ofertando. Irmãos, nós precisamos aprender a ofertar, a contribuir, ajudar na cozinha, orando, irmãos, orando. Muitos oram e às vezes eles não são notados, mas essas pessoas que oram mais são as que sustentam aqueles que não oram ou oram pouco. Mas eles não são vistos. Se você é chamado a orar, continue orando. Ore por mim. Quem sabe ajudando, irmãos, de qualquer forma, eu não sei como te dizer, mas você sabe aonde você possa se encaixar. Ajudando a igreja nas redes sociais, isso é necessário hoje. A igreja ela tem que estar nas mídias sociais. Mas pelo amor de Deus,
de uma forma ou outra se engranjem, enquanto é tempo. Os tempos são os finais já. E em segundo lugar, antes de encerrar, eu quero te dizer, faça tudo com amor. Faça tudo com amor, mesmo que ninguém veja, às vezes ninguém vê. Pregar aqui é fácil, as pessoas veem. Ficar na porta, a gente está ali, eu fico na porta, as pessoas veem. Mas às vezes o trabalho que você faz, ninguém está vendo. Mas faça com amor. Isso é muito importante. Continue fazendo, para a glória de Deus. Você não faz para a tua glória, nem para a glória do pastor, nem para a glória da diretoria, você faz para a glória de Deus. Não espere nada em troca, faça por amor. Não espere o galardão aqui na terra. Quem recebe aqui está arriscando não receber ali na frente, no céu. Para encerrar, eu quero ler só um texto. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Faça tudo o que te vier à mão enquanto é tempo, mas faça com amor. Vamos orar então? Senhor Deus, eu quero te louvar, ó Pai, pela tua igreja redimida, sim, ó Pai, eleita antes da fundação do mundo, batizada, ó Pai, que está aqui, Senhor, se oferecendo como um sacrifício vivo, para ser usada por Ti. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Nós queremos ver aonde Tu quer nos usar. Nos dirige, nos coloca, ó Pai, a fazer algo para a Tua obra enquanto é tempo. Nós não queremos ser o servo inútil, aquele que enterra o talento, ó Pai, e recebe castigo por isso. Não, nós queremos, de uma forma ou outra, produzir algo para o Teu reino, ó Pai, fazer parte dessa aliança de unidade que nasce na Trindade, que nasce no céu e se reflete na terra através da igreja eleita, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, fazer parte da pregação do Teu Evangelho, da multiplicação, ó Pai, dos que vão sendo salvos. Nós queremos, nos usa para pregar, ó Pai. Sim, abre, Senhor, o nosso entendimento, implanta em nós o Evangelho de tal forma que ele se torne natural para pregarmos às pessoas que ainda não o conhecem, Pai. Nos usa, ó Pai, para contribuir. Tira um pouco da mesquinharia dos nossos corações, Senhor. Converte o nosso bolso. Nos ajuda, ó Pai. Abençoa o nosso trabalho, para que do trabalho nós tiremos o nosso pão, ó Pai. E também, Senhor, algo para a Tua obra. Nos usa, ó Pai, para cuidar da Tua casa, para cuidar, ó Pai, dos nossos irmãos. Senhor, quando nós ver a necessidade de alguém, nos ajuda, ó Pai, a suprir essa necessidade. Que ela não seja uma necessidade financeira, isso não importa, mas que nós saibamos, quem sabe, abraçar, ó Pai, servir de apoio, sim, no momento difícil, ó Deus. Senhor, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais e nos usa, ó Pai. Nos coloca, ó Pai, nós queremos estar dentro, inseridos, ó Pai, do Teu reino, nós queremos trabalhar para o Teu reino. Abençoa aqueles que estão envolvidos, abençoa o pastor Adrian, ó Pai, o seu ministério, a sua família, abençoa os músicos aqui da Tua casa, abençoa a diretoria, ó Pai, o presbitério, abençoa os irmãos, ó Pai, que fazem a recepção da igreja, os irmãos que trabalham na cantina, nos alimentos, ó Pai, nas comidas dos PGs, ó Pai, em nome de Jesus, usa, ó Pai, continua abençoando e levanta mais jovens, crianças, homens e mulheres de meia idade, velhos ainda, para darem frutos na Tua obra, Pai. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus, amém.